Vamos respirar bem profundamente. Sentir toda essa espiritualidade amiga, sentir Eliamar, o nosso dirigente de estudo, Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e todos os espíritos que estudam conosco o livro Lírios de Esperança. Que possamos ter uma tarde de muita harmonia, de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena, proclamando a decisiva hora do ajuste. As espessas crostas do mal são cuspidas dos abismos e sobem à superfície em regime de higienização psíquica do planeta. Uma marcha jamais vista em todos os tempos. Movimenta as regiões abissais da erraticidade. Tempo de transição. Bom, isso era em 1999. 20 anos após, então o negócio pegou fogo. 22 anos. Agora a estrada de lá já está pavimentada. Agora, nossa. A gente não sabe se ri ou se chora. Não, a gente ri. A gente tá aqui, né? Não ri, a gente sorri. A gente sorri. Porque tá tudo conforme o plano divino. Não, e a gente sorri no sentido assim, né? Nós estamos aqui. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, né? Então, tá tudo certo. Não tem nada errado. Mas, quando a gente fala muito da psicosfera, deu para compreender? Não, não deu. O que que não deu para compreender? Não entendi nada desse parágrafo aí. Sabe, assim, eu tenho um pensamento de medo, de raiva. Esse pensamento, ele fica na minha casa, mas ele também se expande e se une vamos dizer assim, Aos pensamentos de todos que estão à sua volta. que pensam da mesma forma. Isso forma a psicosfera. Que se sintoniza com tá. o meu, se sintoniza com o pensamento que eu estou vibrando. Isso aí. Isso. Aí você fala assim, você tem a sua psicosfera, né? A gente pode chamar de aura nesse momento. Aí tem as pessoas que convivem com você na sua casa, então tem a psicosfera do seu lar. Então, às vezes as pessoas entram no seu lar e falam assim, nossa, que ambiente gostoso que eu tô. Aí tem a psicosfera do seu local de trabalho. Ah, mas lá no meu local de trabalho só tem gente ruim, então. Mesmo você tendo pensamento bom, quando as pessoas entram no seu local de trabalho, sentem uma atmosfera pesada. Por exemplo, né? Aí tem a psicosfera do teu condomínio, do teu bairro, da tua cidade, a psicosfera do teu estado, do teu país, do teu continente e do planeta Terra. Juntou. Por que será que as pessoas que moram lá no Oriente Médio ficam brigando umas com as outras? E aí, quando elas se mudam para o Brasil, mesmo que atiravam uma bomba em cima do outro, viram vizinhos aqui no Brasil e viram amigos. Não tem problema nenhum. Por que será? Vocês já pensaram nisso? É porque a psicosfera daquela região é propícia ao conflito. Conflito religioso, conflito político. Aqui no Brasil, a psicosfera é um pouco diferente. Então, as pessoas acabam se contaminando, né, com a psicosfera que tem aqui. Hoje em dia, a psicosfera aqui está ficando pesada. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por isso que a gente vibra tanto pelo Brasil, para que essa psicosfera volte a ser uma psicosfera que trabalhe a fraternidade, né? Aí, o que que acontece, Vera? A gente tem essa psicosfera do Brasil, aqui do Brasil, da Terra, tá? E vai precisar melhorar. Vai precisar ter um ajuste. Como que se tem um ajuste? Fazendo essa separação do joio e do trigo. Quem tem essa vibração não vai conseguir ficar na Terra, na nova Terra. Vai precisar pensar e agir de outra forma.
E dessa mesma forma, nas regiões que estão no umbral grosso, também vai ter que mudar. Então, é isso que quer dizer esse parágrafo. Em resumo, esse Entendi, parágrafo diz agora o, entendi. resumo, esse parágrafo diz o seguinte, ó. Nesse período de transição, os espíritos que estão lá no umbral grosso, eles vão subir à Terra e a psicosfera vai ficar pesada para poder depois ser limpa. É o que a gente está vivenciando agora. E que foi naquela época, 20 anos atrás, Começou, né? começou. Encarnou um monte de gente. Do umbral grosso, encarnou também da erraticidade, encarnou um monte de gente. E aí, o que acontece? Agora, já não está reencarnando do umbral grosso, não. Não acredito. Eu acho que já Quem era para vir já veio. já veio. Por isso que a loucura toda. Diga, Solange. Esse próximo parágrafo da semicivilização é o seguinte: uma civilização se esconde nas profundezas da subcosta, mas eu marquei o que vem em seguida. Por lá, enxameia a vida em estágios de precariedade e sordidez. São nossos irmãos, nossa família. Oi? Família. Como assim? Todos Irmãos, nós. nossa família? Sim. Ué, Nós não somos filhos do mesmo nós pai? não somos todos irmãos? Então nós somos da mesma família. E não é por eles estarem numa situação que Vamos dizer, preconceito com a luz, né? Vamos dizer assim, Ah, que eles deixam de ser nossos irmãos. E é por isso que a gente minha... precisa amar. E é isso que a gente faz, por exemplo, nos trabalhos de obsessão. É amar esses irmãos para que eles entendam que a luz é o caminho. A gente ama com todo o coração. Né? Porque Eu se a gente tive não amar... um, Pode um falar. pensamento assim, voltado só para o meu núcleo mais próximo, não expandir o meu horizonte, a minha visão. É isso aí. Aí você fala assim, mas ele não é minha família. Então, mas quem sabe você, por exemplo, numa das suas saídas à noite, esse espírito não chega que está lá e fala assim, eu preciso de muita ajuda, eu preciso encarnar na Terra para poder resgatar tudo que eu fiz e aprender. E você fala assim, tá bom, eu vou ser a sua mãe. Vira a sua família. porque aí a gente faz lembrar o evangelho. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Você entendeu, Solange? Então todos nós Entendi. somos irmãos, todos fazemos parte da mesma família. Aqueles que estão saindo desse planeta porque eles não estão na frequência vibratória que ele vai ter, eles não deixam de ser nossos irmãos. A gente tem que vibrar e orar por eles. Como nós sabemos que outros planetas que estão à frente do planeta Terra, nesse momento de transição, eles estão orando pelo planeta Terra, justamente para que a gente possa melhorar a nossa psicosfera. Então, todos somos irmãos. A gente sempre tem que pensar dessa forma. Nossas notícias não devem, porém, ser analisadas sobre um prisma apocalíptico de decadência e ruína. Muito ao contrário, se a humanidade atrai a sua parcela enfermiça para cima, é porque adquiriu os recursos profiláticos para se curar. Essa é a ordem. Esse é o ciclo pelo qual passamos nessa casa de esperança chamada Terra. Se entendeu, Vera, agora? Então, assim, esses espíritos vêm, nós já sabemos que o caminho é o amor, então, com todo o amor, com toda a benevolência, a gente consegue tocar esses coraçõezinhos. Ah, não conseguiu, é livre-arbítrio dele. Chegou num certo momento, se ele foi educado, amado, tal, mas ele não mudou, é o livre-arbítrio dele e tudo isso é respeitado. Eu acho que uma coisa muito... Oi, quem foi que falou? A Vera. Eu entendi. Vocês não Legal. estão me vendo, né? Não, Você está congelada você pra está gente. congeladinha. Mas está tudo preto aqui. Hoje. Não dá para ver nada. Mas nós Ele estamos está aqui. nos últimos momentos dele, que ele faz 4 anos, ele deve estar
terminando os dias. Tem que falar com a Silviane e fazer uma operação de catarata nele. Então. Mas tem uma coisa nesse parágrafo que é muito legal. Ó, se a humanidade atrai a sua parcela enfermiça para cima, ou seja, se nós estamos atraindo esses espíritos para cima, é porque adquiriu os recursos profiláticos para se curar. O que significa isso? Que nós já desenvolvemos, nós humanidade, né? Já desenvolvemos, já crescemos o suficiente para poder ajudar esses espíritos. Porque no passado a gente criticava e condenava sempre. Por isso que eu falei que é através do amor. É isso aí. Eu só tô querendo... Não tá brava comigo, não. Fazer o quê? Algo mais você no próximo? Eu anotei o próximo parágrafo. Nos compromissos da espiritualização, dependem-se do mundo do físico. Nos compromissos da espiritualização, despedem-se do mundo físico os desbravadores da era do espírito, para que assumam os operários audaciosos da regeneração. Somente com muita coragem e desprendimento de convenções e padrões rígidos seremos capazes de estabelecer ambientes para as sentinelas vigilantes do amor nesse turbilhão de lutas e conflitos. Ou seja, a humanidade vai ter uma renovação de espíritos, né, que vão estar trabalhando para se desprenderem do convencionalismo, né, que amarra a gente no estágio atual de evolução, e vai vir espíritos que vão trabalhar com uma mente tão aberta que vai permitir que a gente cresça muito mais rápido a partir de agora. Se a Mas gente se esses permitir. espíritos já estão entre nós, né? Já. Não nas lideranças ainda. Já estão em fase de Jovens ainda. Eu já tenho 20 anos. crescimento, né? Emmanuel já tem 20 anos. Que não se chama Emmanuel. Mas a gente vai precisar de uma coisa. A gente vai precisar abrir o coração e ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Aí você fala, como assim? Eu não estou te entendendo. A gente vai ter que sair da zona de conforto. Porque se a gente carregar tudo aquilo que a gente carrega no olho por olho, dente por dente, a gente começar a vivenciar isso, a gente não vai conseguir ver essa nova era. Quer dizer, ver não. A gente não vai sentir, porque é a era do sentimento. A gente não vai sentir. Porque a gente ainda quer tudo para agora. Porque a gente ainda quer o controle. E a gente vai sair da época do controle. A gente já deixou essa época. Porque quando a gente controla, a gente não sente. Como que a gente sabe que a gente está saindo da hora do controle? Da era do controle? Você sabe? O plano espiritual mostrou isso pra gente direitinho. Oi? Pode falar, Damares. Desculpa. Eu acredito que seja quando eu consigo olhar o outro muito diferente de mim e respeitá-lo e aceitar. Exatamente. Só que chegou o momento de todos correrem atrás disso e perceberem isso, né? Então, dizem que o mal vem para bem, né? Até o mal vem para o bem. Veio a Covid e mostrou para todo mundo que ninguém tem controle de absolutamente nada na vida. Ninguém. É verdade. Então isso começa a nos treinar a perceber que não adianta querer controlar o mundo. Mal e mal a gente consegue controlar nós mesmos, né? E que a gente não deveria nem controlar a gente mesmo, né? A gente deveria se aceitar. Porque quando a gente tenta controlar, é porque a gente ainda quer segurar. Daí eu fico bravo. Você fica bravo? É. Mas por que você fica bravo? Porque quando eu falo de reforma íntima, que o controle é um negócio que faz mal pra gente, todo mundo bate em mim. Agora que eu falo que a gente tá saindo do controle, você não, a gente tem que se controlar. Não, eu tô falando que a gente não tem Não que tem se que controlar A gente isso. não tem que se controlar, a gente tem que largar. Porque toda vez que a gente tenta se controlar, a gente não sei. Quando eu falo, todo mundo bate em mim. Quando você fala, todo mundo bate palma. Eu concordo, todo mundo muda de ideia.
Ah, me poupe, Sérgio Leme, me poupe, me poupe. Olha, gente, são ideias. São ideias diferentes. São 32 anos juntos e a gente pensa diferente. E um Que aprende com o bom, outro. né? Um aprende com o Que outro. bom. É, É assim é o que mesmo. enriquece, né? E aí que a gente fala, aonde há amor, há respeito. Se há respeito, nós conseguimos conviver. Porque a gente não vai pensar igual. Se formos falar, as nossas ideias são totalmente diferentes. Mas não significa que a gente não tenha amor e respeito. E é por isso que um grupo dá certo. É. Né? A partir do momento que a gente respeita e aprende a ceder, né? Um cede de um lado, outro cede um pouquinho e tá tudo certo. Vida que segue. Posso falar uma coisa? À vontade. Eu estou lendo essa piporoca desse livro também, eu fico doida, né? Porque eu fico navegando nos dois, fico maluquinha, porque ambos são da Irmãs, né? Eu estou lendo Amorosidade também. Tá. E tem um parágrafo aqui que vai ao encontro do que nós, de uma certa forma, a gente está falando. Que uma pessoa elevada espiritualmente é aquela que aprendeu a gerir com sabedoria seus próprios sentimentos e o seu mundo interno, né? E juntando com o que se estava falando antes, do umbral grosso, dos espíritos menos esclarecidos, eu acho que foi o Sérgio que falou uma vez sobre a família, quem é a nossa família, né? Se nós tivermos milhões de encarnações, foi você, Sérgio? Ou foi alguém no curso? Enfim, se nós tivermos inúmeras, milhares de encarnações, nós temos milhares de pais e mães perdidos ao longo disto, né? Então a gente não sabe se quem está lá no umbral grosso não foi de fato a nossa família em algum momento da nossa vida. E a gente também não sabe se em algum momento da nossa própria jornada nós não estivemos lá. E se a gente viveu em outros planetas, quantos pais, mães e filhos a gente tem em outros planetas? Exato, né? Então, assim, é abrir o olhar, né, para uma família que é gigantesca, que excede o nosso planeta, que excede o que nós enxergamos e que excede o bom e o ruim. Se a gente for pensar nisso, não existe o bom e o ruim, existe apenas o momento que cada um pode dar aquilo que pode dar. Não tem o bom e o mal, tem o que é possível para cada um. E quando eu penso que no que é possível para cada um, é mais fácil encarar um bandido como meu irmão, porque é aquilo que naquele momento ele tem para dar e eu não sei o que eu fiz atrás. Eu não tenho aqui encarnada a consciência do que eu fui, mas com certeza eu não fui santa. Porque senão eu não estava aqui. Simples E aí, assim. aonde entra o fator da aceitação? Isso. Aceitar esse momento. Aceitar que o que acontece comigo tem a ver com esta vida, mas tem a ver também com outras. E as outras eu não me recordo. Então não adianta trazer tudo isso com um sentimento de culpa, de menos-valia, e sim aceitar. Se Deus é justo e ele é misericórdia, então tá tudo certo. Não tem nada errado. Não, e nós estamos caminhando, né? Na realidade, o conceito de bom ou ruim é um conceito extremamente pessoal. Bom para mim é o que é melhor do que eu. Ruim para mim é o que é pior do que eu, segundo o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Né? Porque a bondade suprema é Deus. Ele é o máximo. E a gente nunca vai se tornar Deus. Né? Pelo menos não com o conhecimento e entendimento que a gente tem hoje. Né? Não vai conseguir entender essa bondade suprema. Então a questão de bom, de mal, é uma questão muito particular, né? Tá baseado naquilo que eu entendo. Né? E a gente aprendeu no outro livro que a gente tem que abolir
o conceito de bom, mal, certo, errado, para poder falar aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. E o Dinho e Neuzinha, se vocês estão procurando onde vocês estão, a gente vai começar o Espírita nesse cenário. A gente, no PDF é 37, mas não se andou muito a página que vocês estavam. Porque a gente está bem devagar. Entendeu? Esse negócio, numeração de página para esse livro, por causa das edições diferentes, é que nem jogar na loteria. Ninguém sabe em que página que o outro tá, né? Ela anota, mas assim, o que a gente tem feito? A gente pega aquela frase e a gente está levando para outras observações, que não é aquilo que está escrito no livro. Apenas, né? Apenas. E sim, a gente está fazendo o quê? Expansão do conceito. Essa expansão do conceito. Então a gente está muito lento. Então, quando a gente consegue fazer uma página, a gente tem que soltar fogos de artifício. Ô, Yara, Tá. você conseguiu expor o seu ponto de vista? Sim. Legal. Consegui. Fiquei pensando, conforme eu estava ouvindo, minha cabeça foi viajando. É isso aí. O espírita, nesse cenário, é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito recebeu. Hora de romper com as amarras do receio. E a exemplo do senhor Allan Kardec, em plena Paris da cultura e do saber, lançar-se ao trabalho. Estamos prontos para sermos os trabalhadores da última hora? Ainda não. Estou me preparando para isso. Eu vou falar uma coisa que eu falei em todas as minhas escolas de aprendiz do Evangelho. Jesus, ele não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Tá? E quem se escolhe somos nós mesmos. Eu escolho fazer alguma coisa. Então eu vou fazer alguma coisa porque sei que Jesus vai me preparar de alguma forma. Então a questão de saber se está ou não está preparado, não pensem nisso. Pensem que existe um trabalho a realizar e eu vou realizar esse trabalho da melhor forma que eu souber fazer. É verdade. É isso que Com muito esperam da amor. gente. Né? E eu acho que assim, o que é trabalhar na seara do Pai? Se doar. E aí, se doar para quem? Porque assim, eu falo assim, a gente quando está dentro de um grupo, né, que nem nós fazemos as vibrações, é fácil trabalhar. O difícil é manter esse trabalho quando nós estamos sozinhos, no mundo. Quando nós estamos numa fila, quando nós, assim, aí você vê aquela fila e as pessoas vão, não, dá licença, deixa eu passar na frente. Quando nós estamos numa fila de banco, quando nós estamos naquele tumulto que as pessoas estão com uma vibração difícil, aí é difícil ser trabalhador, porque a gente vai ter que buscar a gente mesmo. Quantas pessoas que convivem conosco falam coisas que a gente acha que não deveriam? Que a gente vai ter que contar até 50. Até 100, às Oponopono, vezes. né? Tem que fazer o oponopono. Direto, né? Não, ontem eu aprendi uma da monja. Eu tô fazendo oponopono. Ajuda. Da monja Coen, é isso, Damaris? Que na hora que você quer falar, você como que é? Põe a língua, a ponta da língua da boca. na boca e roda 50 vezes. Aí, se tu não perdeu a vontade, tu roda mais 50. Anti-horário agora. Tu foi no sentido horário, depois tu faz no anti-horário. Tu vai cansar de contar, tu vai desistir de falar. É uma então, coisa o impressionante, céu da boca né? e vai ficar ardendo. Aí você não fala nada. É isso, uma coisa Damaris. impressionante. A gente às vezes está aqui, né? Eu, pelo menos, estou tentando melhorar como as coisas vão acontecendo de uma forma comigo. Mas o que é isso para aquele ser que eu mando uma mensagem para ele, ele visualiza, não me responde, e é da minha família. 2 dias depois, manda a mulher me responder pelo telefone dele. Eu falei, gente, o que eu fiz para essa pessoa? É a
pessoa que não tá bem. É, Meu Deus do céu! Você nada. Agora Olha, se eu eu. fosse sua parente, você ia ficar maluquinha, porque eu não ia levar 2 dias, eu ia levar uns 20 para ver. Mas para responder também, depois de você visualizar, você vai responder depois de quantos dias para a pessoa? A Ricardo estava É, repensando. é jeito de ser, às vezes. Não é, às vezes a gente acha que as coisas que o outro está fazendo é com a gente, não é dele. Mas é muita proximidade sua, essa pessoa. No caso, a minha é muito próximo ao meu. Não, eu sou assim. Por exemplo, a Damares é muito minha amiga. Isso não significa que eu vou ler a mensagem dela, a hora que ela mandou, eu vou ler. Eu não leio. Eu sou a mãe do desligamento com essas coisas, eu não aguento eu não aguento. Então, é assim, a gente se apressa muito a julgar o outro segundo o que a gente é. Né? Mas deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. Antigamente, a gente tinha o telefone que mal e mal fazia ligação, né? E aí, quando você queria falar com alguma pessoa, o que você fazia? Pegava o telefone e... Alô, oi, eu preciso falar com você. Ó, preciso falar com você. Falava tudo, né? Aí veio o advento das mensagens de texto, né? Eu preciso falar com a pessoa, então eu passo a mensagem para ela e espero que ela responda para mim. Mas quem precisa é você. Mas quem precisa sou eu. O telefone que foi feito para você fazer ligação, agora serve de um aparelho para jogar o macaquinho nas costas dos outros, quando o problema é meu, entendeu? Então a gente precisa perceber isso, as pessoas elas estão se afastando, porque cada vez mais elas esperam que os outros tomem a atitude que ela mesma não teve coragem de tomar. Solange, não estou falando de você, por favor. Mas é o que a gente percebe dentro desses relacionamentos. No outro dia, teve um amigo que falou para mim, brigou comigo porque eu não tinha respondido para ele. Eu mandei para você uma mensagem já faz um tempão e você não me responde. Aí eu falei assim, eu não recebi. Não, que você recebeu e que você recebeu. Gente, se ele precisa falar tanto comigo, por que não me liga? Tem um telefone para isso. Então, a gente precisa compreender esse tipo de coisa, né? Quem é que quer? Sou eu? Então vai em frente. Ah, não, mas eu queria saber como que a pessoa tá. Sou eu que quero saber. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Gente, quem dá feliz aniversário, liga pra pessoa para dar feliz aniversário agora. Eu ligo. Porque assim, Eu ligo também, né? Eu ligo Depende também. da pessoa, eu ligo. Depende, eu tô ligando. É isso mesmo. Depende da pessoa, eu ligo. porque a maior parte das vezes o que a gente recebe? Feliz aniversário no Zap. A gente não escuta mais. A gente não tem mais aquela energia. Posso falar algo rápido que aconteceu comigo hoje? E as coisas não são por acaso. Eu já sei que está quase no horário. Eu vou resumir. O meu irmão está muito doente. E ele mora em São Paulo, eu moro no Guarujá, e eu fiquei sabendo pela minha cunhada, que me mandou um WhatsApp, eu perguntei, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Ela falou, mais ou menos, seu irmão teve uma crise de pielonefrite, que é uma infecção nos rins, para quem eu também não sabia, fui pesquisar, né? E, enfim, mas ele já está melhor, eu fiquei assustada. E ele não falou nada nem para mim, nem para minha irmã, que nós temos um grupo no WhatsApp, a gente se conversa de semana, assim, manda tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não disse nada, mas ele sempre foi assim. Eu fiquei preocupada e enviei uma mensagem pelo WhatsApp hoje, de manhã, até comentei com a Yara isso. A pessoa respondeu? A criatura viu? Não. Não. O que eu fiz? Mandei um áudio. Eu sei que ele já voltou a trabalhar, aí depois ele mandou um áudio, tudo com uma voz assim, de doentinho. Eu estou preocupadíssima. E ele falou que hoje à noite nós vamos conversar, que ele vai me telefonar, ou a gente vai se encontrar. Então, eu aprendi algo com isso, a ter um pouco mais de paciência. Eu sou uma pessoa impaciente nesse sentido, né? Envio a mensagem, eu espero que a pessoa responda na hora. E gosto muito de falar ao vivo, né?
E foi isso que o meu irmão me ensinou hoje. Depois de tanto tempo, eu compreendi da paciência. E hoje aqui também, ouvindo vocês. Obrigada. Às vezes, Solange, para que você não fique com esse sentimento que você está no seu coração, a pessoa que está do outro lado não está pronta para te responder, tá? Às vezes é ela que está fugindo, então ela não vai te responder. Porque nos tempos de hoje, como a gente vive no Zap, a gente não está mais nesse olho no olho, tem muita gente que foge. Então acaba O esse sentimento coração. ficou um pouco escondido, né? O sentimento ficou um pouco escondido. Porque quando você fala, você sente o que a pessoa está falando de voz, Né? o sentimento dela. Mas quando é escrito, você não sabe se ela escreveu aquilo de cabeça para baixo, chorando, sorrindo. Ah, vou responder isso aqui de qualquer jeito. A gente não sabe. Eu só falei isso dessa forma porque eu era assim também. Eu mandava mensagem e ficava esperando, olhando, né? Esperando a pessoa olhar para me responder, e ela não me respondia. Até que eu cheguei à conclusão de que por que eu ficava tão contrariado e frustrado por causa disso? Era eu que queria ligar para a pessoa. E eu passei a ligar quando realmente, sabe, mais do que uma simples mensagem, né? Onde nós paramos? O espírita nesse cenário é convocado a severo chamado. Tá.